A estratégia chinesa de guerra da água, uma análise profunda do plano para atacar a Índia e 5 outras nações. A China, com seu controle sobre o Planalto do Tibete, conhecido como a Torre de Água da Ásia, possui uma vantagem estratégica única sobre os recursos hídricos que alimentam mais de 1 bilhão de pessoas em todo o sul e sudeste asiático. Rumores e análises sugerem que o país poderia estar planejando uma F-5. Este estudo oferece uma análise detalhada das implicações geopolíticas, militares, ambientais e legais desse suposto plano, explorando como a China poderia usar os recursos hídricos como arma e os impactos devastadores que isso poderia causar na região. A água, um recurso essencial para a vida, está se tornando uma ferramenta de poder no cenário geopolítico global. A China, por meio de sua posição geográfica privilegiada no Planalto do Tibete, controla as cabeceiras de rios vitais, que cruzam fronteiras internacionais, como o Brahmaputra, o Mekong, o Indo e o Salween. Esses rios sustentam a agricultura, a geração de energia e as necessidades básicas de milhões de pessoas na Índia. E em nações do Sudeste Asiático, a possibilidade de a China manipular esses recursos para pressionar simultaneamente a Índia e Bangladesh, Tailândia, Vietnã, Camboja e Mianmar, levanta questões alarmantes sobre segurança regional, sustentabilidade ambiental e diplomacia internacional. Este estudo examina os aspectos multifacetados dessa estratégia, destacando os riscos e a necessidade urgente de uma resposta global coordenada. Contexto geopolítico: a Ásia Meridional e o Sudeste Asiático formam um tabuleiro geopolítico complexo marcado por rivalidades históricas, interesses econômicos e alianças estratégicas. O suposto plano da China de atacar 6 nações ao mesmo tempo reflete sua ambição de consolidar poder na região. Rivalidade sino-indiana: a relação entre China e Índia é marcada por disputas territoriais como a Guerra de 1962 e os confrontos recentes no Vale do Galwan, em 2020. O controle do rio Brahmaputra, que nasce no Tibete e flui para a Índia e Bangladesh, tornou-se um ponto de tensão adicional. A construção de barragens chinesas dinâmicas com outras nações. Bangladesh depende do Brahmaputra para sua agricultura, enquanto Tailândia, Vietnã e Camboja compartilham o rio Mekong, cuja nascente também está sob controle chinês. O Mianmar, por sua vez, é atravessado pelo rio Salween. E Myanmar, por sua vez, é atravessado pelo rio Salween e mantém uma relação ambígua com a China entre cooperação econômica e desconfiança política. O Vietnã, em particular, tem histórico de atritos com a China, especialmente no Mar do Sul da China. Alianças e contrapesos. A Índia fortaleceu laços com os Estados Unidos e participa do diálogo quadrilateral de segurança Quad, enquanto a China expande sua influência por meio da iniciativa Cinturão e Rota BRI. Esses alinhamentos poderiam complicar ou amplificar qualquer conflito hídrico, dependendo da resposta das potências envolvidas. A capacidade da China de coordenar uma ofensiva hídrica contra múltiplos países testaria a coesão regional e a eficácia da diplomacia, potencialmente redesenificando o equilíbrio de poder na Ásia. Recursos hídricos. Os rios originados no Planalto do Tibete são o cerne da suposta estratégia chinesa. Abaixo, uma análise dos principais recursos em jogo. Rio Brahmaputra é essencial para o nordeste da Índia e Bangladesh. Este rio é vulnerável às barragens chinesas que podem regular seu fluxo e causar secas ou inundações. Rio Mekong alimenta Mianmar, Tailândia, Vietnã e Camboja, sustentando a agricultura e a pesca. As barragens chinesas no Alto Mekong já foram acusadas de reduzir o fluxo e prejudicar os ecossistemas. Rio Salween, crucial para Mianmar e Tailândia, sua manipulação poderia afetar comunidades locais e a produção de alimentos. Rio Indo, embora compartilhe sua bacia com a Índia e o Paquistão, seu papel neste plano seria mais focado na pressão sobre a Índia. Com mais de 98 mil barragens em seu território, a China tem o poder de transformar esses rios em armas, controlando o acesso à água e criando crises humanitárias em países downstream. Essa capacidade de manipulação hídrica é o pilar da Guerra da Água. Estratégia militar. Embora a Guerra da Água possa evitar combates tradicionais, os aspectos militares são fundamentais para sua execução e escalada.
manipulação de barragens, liberar ou reter água, poderia ser uma tática de coerção, forçando nações a cederem em negociações ou enfrentar desastres naturais artificiais. Demonstração de força, exercícios militares, perto de fronteiras disputadas como os vistos na fronteira sino-indiana, poderiam complementar a pressão hídrica, intimidando os países altos. Ataques cibernéticos, sabotagem de infraestruturas hídricas, como barragens ou sistemas de irrigação, por meio de ataques cibernéticos, poderia maximizar o impacto. A China possui o maior exército do mundo e tecnologia avançada, enquanto a Índia tem uma força militar significativa, incluindo capacidade nuclear. As outras nações com forças menores seriam mais vulneráveis ao risco de escalada para um conflito armado. Seria elevado especialmente se alianças internacionais fossem acionadas. Impacto ambiental. As consequências ambientais de uma guerra da água seriam catastróficas e duradouras. Destruição de ecossistemas, mudanças no fluxo dos rios, poderiam devastar habitats, interromper a migração de peixes e reduzir a biodiversidade. Poluição. Inundações artificiais poderiam contaminar suprimentos de água com resíduos industriais e agrícolas, afetando milhões de pessoas. Mudanças climáticas. A escassez hídrica agravaria os efeitos do aquecimento global, como desertificação e perda de terras cultiváveis. Deslocamento populacional. Secas ou inundações forçariam migrações em massa, criando crises de refugiados e pressionando os recursos regionais. A sustentabilidade dos rios já está comprometida por mudanças climáticas e o uso excessivo. Um conflito hídrico aceleraria esses problemas com impactos irreversíveis. Direito internacional e diplomacia. O uso de recursos hídricos compartilhados é regulado por normas internacionais, mas sua aplicação é limitada. Uso equitativo. Os países devem utilizar os rios de forma a não prejudicar outros, mas a posição upstream da China lhe dá vantagem. Cooperação. Acordos exigem notificação prévia sobre projetos que afetem o fluxo, mas a China raramente compartilha dados ou aceita pactos multilaterais. Mediação. A ONU e organismos como a Comissão do Rio Mekong poderiam intervir, mas a influência chinesa dificulta soluções vinculantes. Esforços diplomáticos têm sido lentos e uma resposta internacional dependeria da percepção do plano como uma ameaça global, algo incerto diante do poder econômico da China. O plano da China para atacar a Índia e 5 outras nações em uma guerra da água é uma ameaça multifacetada, que combina geopolítica, poder militar e manipulação ambiental. Se concretizado, poderia desestabilizar a Ásia, gerar crises humanitárias e desencadear confrontos militares de alcance global. A resposta exige pressão diplomática, ação legal e possivelmente dissuasão militar, além de investimentos em gestão hídrica sustentável. A inação teria consequências graves: milhões de deslocados, ecossistemas destruídos e um precedente perigoso para a weaponização de recursos naturais. Em um mundo já desafiado por mudanças climáticas, a guerra da água destaca a urgência de cooperação internacional para proteger a segurança hídrica e a paz regional.